Tema maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando as irmãs mandaram ali a foto desse trabalho e o tema que foi escolhido, uma esposa segundo o coração de Deus. E eu fiquei muito feliz porque quando eu recebi esse tema, Deus já tinha me dado a palavra antes. A irmã fez o convite, eu me lembrei da palavra que Deus já havia ministrado ao meu coração, e quando eu vi aquele banner, eu me alegrei, porque Deus, Ele faz as coisas certas, e Ele preparou esse momento aqui para a gente poder se achegar um pouquinho mais na presença dEle, e aprender um pouquinho mais dEle. Vamos ler então o tema que as irmãs escolheram, que é Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Tinha marcado aqui, mas saiu. Provérbios, capítulo 18, 22. Diz assim: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. E quando a gente lê aqui esse versículo, o escritor, quando ele diz assim, alcançou a benevolência do Senhor, o que isso significa? Ele está retratando que a esposa, segundo o coração de Deus, essa esposa é sinônimo de benevolência, é sinônimo de bênção, é sinônimo de bondade do Senhor. Então olha que coisa linda, você que é esposa, porque eu acredito que nem todas aqui são esposas. Alguém aqui pode já ser viúva, não conhece a história das irmãs, né? Mas pode ter no nosso meio alguma viúva, alguma divorciada, ou alguém ainda que não se casou, né? Alguma mulher solteira aqui no nosso meio. Então, quando a figura da esposa, ela é aqui retratada pelo escritor como bondade de Deus. Então olha que coisa linda. Se é bondade de Deus, significa que o que Ele está dando para aquele homem é algo, uma joia preciosa. Porque se Deus é bom, Ele não vai dar coisas más, coisas ruins para os seus servos. Então quando Deus prepara uma esposa para um homem, é um presente de Deus. Tema lindo, tema maravilhoso, mas eu gostaria de pedir a permissão das irmãs para adequar o tema à mensagem que Deus já havia ministrado no meu coração. Eu não quero falar somente de esposa, porque ser esposa é apenas um dos papéis que nós como mulheres temos que desenvolver e desempenhar, né? E para sermos esposas segundo o coração de Deus, é necessário nós sermos mulheres segundo o coração de Deus. Então, com a permissão da nossa pastora, eu quero renomear o nosso tema: uma mulher segundo o coração de Deus. Por quê, irmãs? Se eu sou uma esposa segundo o coração de Deus, talvez eu esteja apenas me apoiando na vida espiritual do meu esposo. Vou falar eu como exemplo. Meu esposo é pastor. Aí eu, como esposa de pastor, eu tenho que ter um proceder, eu tenho que acompanhar a vida ministerial e espiritual do meu esposo, então eu tenho que ser também à altura do meu esposo. Mas eu não posso colocar ele como minha muleta espiritual. A minha vida espiritual não pode estar baseada porque eu sou uma esposa. Então eu sou boa porque eu sou uma esposa. E isso está acontecendo com muitas mulheres. Mulheres que não são curadas como mulheres. Mulheres que não estão curadas como servas de Deus. E aí quando se casa, toma aquela responsabilidade. Me casei, agora eu preciso desempenhar bem esse papel de esposa. Mas eu tento, me esforço e não consigo. Por quê? Porque eu estou tentando ser uma esposa segundo o coração de Deus, mas eu não sou uma mulher segundo o coração de Deus.
Então tem que começar em nós como pessoa. Por isso pedi a permissão para alterar o tema. Porque eu não vou conseguir jamais ser uma esposa segundo o coração de Deus se eu não estiver curada aqui. Eu não vou ser uma mãe segundo o coração de Deus se eu não for curada como mulher primeiro. E assim, em todos os papéis que hoje a mulher moderna desempenha, como profissional, tantas coisas que você pode fazer e ser. Você só vai ser bem sucedida se você for uma mulher segundo o coração de Deus. E pensando nisso, eu quero ler aqui o exemplo de uma mulher muito sábia, que foi segundo o coração de Deus, que se encontra, não precisa abrir, para a gente poder ser bem rápida, tá? 2 Samuel, capítulo 20, e o versículo, do versículo 15 ao 22, é uma leitura só de 8 versículos, mas é necessário para que a gente possa entender a história dessa mulher. Vieram e os cercaram em Abel e Bet-Maaca. Então levantaram uma barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe, chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri. Eles a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. O que está acontecendo aqui nessa história? O rei Davi é rei nesse tempo. Levanta-se um inimigo, alguém que se revoltou contra o reinado de Davi. E esse homem é o chamado Seba. E ele foge. Quando ele é perseguido por Joabe, o general do exército do rei Davi, esse Seba, ele foge para essa cidade, Abel, Bet-Maaca, e se esconde dentro daquela cidade. O exército chega, cerca a cidade, e eles começam a bater no muro para derrubá-lo. E o povo daquela cidade, sitiada ali, começa a ouvir todo aquele ruído, começa a ouvir todo aquele ruído, e uma mulher lá de dentro, ela grita: ouvi, peço que digais a Joabe, vem aqui. Ela chama Joabe, o general do exército, para conversa. E ela fala: o que você está fazendo? Eu sou pacífica, eu sou fiel, uma das pacíficas e uma das fiéis aqui dessa cidade. Você vai matar toda uma cidade por causa de um homem? Era isso que aquele exército ia fazer, irmãs. Eles iam derrubar aqueles muros, o exército ia invadir aquela cidade, ia matar muita gente por causa de um inimigo. E não é assim que acontece na nossa vida? Essa cidade simboliza a sua casa. Essa cidade simboliza a minha casa. Essa cidade simboliza a tua vida. Simboliza as coisas que você está envolvida, o seu trabalho, aquilo que você desenvolve, que você desempenha.
E muitas das vezes o inimigo das nossas almas, ele se esconde dentro da nossa cidade. E ele quer fazer o quê? A ruaça que ele queria fazer aqui nessa cidade aqui dessa mulher sábia. Todos iam morrer, muita gente ia, sangue seria derramado por causa de um inimigo. Então nós podemos aprender muito com essa mulher. Essa mulher vendo o exército, vendo a cidade dela sendo cercada, ela grita, ela chama o general do exército para conversa. Irmãs, nós precisamos aprender a ter atitudes na hora que precisa ter atitude. Essa mulher aqui, ela não foi sair orar agora. Ai, o exército cercou a minha cidade, agora vamos lá, irmãs do círculo de oração, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Não, ela já tinha orado. Ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher que estava desempenhando o seu papel dentro da cidade. Ela não foi pega de surpresa. Então naquele momento não era hora de orar, não dava mais tempo para orar, não dava mais tempo para jejuar, tem que ter reserva. E aqui ela fala, não, é hora de chamar Joabe para resolver isso com uma boa conversa. E ela chama e pergunta para ele, por que você vai fazer isso? Sou uma das pacíficas, sou uma das fiéis. Ou seja, não era só ela, tinha muita mulher fiel e pacífica dentro daquela cidade. E aqui estão as mulheres fiéis e pacíficas também. Aleluia! Essa mulher livrou a cidade dela. Se você for fiel a Deus, se você também for pacífica, você também vai livrar a sua cidade, se você for sábia. E aí, ele diz, não, ai de mim destruir, arruinar uma cidade que é mãe em Israel. Aí, ele fala, só quero Seba. E ali ela toma atitude e fala, a cabeça dele será jogada pelo muro, por cima do muro. Imagina a cena, irmãs, ela dentro da cidade, na frente dela um grande muro, porque os muros não eram pequenos, eram grandes muralhas. Do outro lado, Joabe e o exército, e ela gritando lá, conversando com Joabe. Não precisa matar ninguém, não precisa destruir nada, porque nós vamos jogar a cabeça dele por cima do muro. Ela não permitiu que a destruição entrasse na cidade dela. E quantas de nós, quando vemos o exército, quando vemos a situação, a gente se desespera e quer fazer do nosso jeito? Não chama para conversa. Não tem conversa não, o negócio aqui é divórcio, porque eu não aguento mais, não tem mais o que conversar com esse homem, não aguento mais conversar com esses filhos, porque, sabe, irmãs, estamos desistindo. Não foi isso que essa mulher fez. Ela tinha uma história com Deus, ela tinha um testemunho pacífico e fiel, mas ela soube agir na hora certa. Ela soube tomar uma atitude. Opa, vamos conversar. E quando ela viu que tinha que tomar uma atitude de cortar a cabeça do inimigo e jogar por cima do muro, ela falou, não, aguarda que isso vai acontecer. E quando o inimigo das nossas almas, da mesma forma, invade a nossa cidade, invade a nossa vida, o nosso casamento, invade, às vezes, a vida dos nossos filhos, ou do nosso trabalho, alguma coisa está acontecendo, o inimigo está invadindo a sua cidade. E você precisa aprender a ter atitude. E falar, opa, já jejuei? Tenho depósito. Já orei? Tenho depósito. Tenho na minha mão a palavra, a espada, para cortar a cabeça desse adversário. Como que as irmãs acham que elas cortaram a cabeça desse inimigo? Não foi com faquinha de pão. Foi com uma espada. Então ela era uma mulher que sabia manejar a espada. E manejar a espada, irmãs, não é exclusividade do nosso pastor. Não é exclusividade da esposa do pastor. Não é exclusividade da irmã que sabe falar.
é tua responsabilidade, é tua responsabilidade, é tua responsabilidade. Nós somos chamadas para fazer parte do exército de Deus. E nesse exército tem que estar empunhada a espada. E nós não podemos ser negligentes nessa relação, porque às vezes oramos muito, jejuamos muito e não lemos nada. E se lemos, não aplicamos. Irmãs, então temos que ter uma vida, é um processo. Ora-se, jejua-se, consagra-se, lê a Bíblia e vive a palavra. E aí a gente vai ser como essa mulher. Vai estar preparada. Quando o inimigo atravessar, ele vai perder a cabeça. Não vai ter demônio que vai parar no meio do teu casamento. Não vai ter demônio que vai parar na vida dos teus filhos, que vai querer destruir lá o seu ambiente de trabalho, tirar sua paz. Porque você é uma mulher que está com a espada desembanhada, afiada. E aí ela diz assim, o versículo 22 diz que ela, na sua sabedoria, e a mulher na sua sabedoria, foi a todo o povo. Por quê? Era uma cidade. Onde que esse inimigo está escondido? Aonde que o inimigo está escondido dentro da tua cidade? Aonde que o inimigo está escondido dentro da minha cidade? Eu preciso agora fazer uma varredura. E ela vai, se ela saísse gritando lá para toda a cidade, vamos cortar a cabeça do Seba, gente, cadê o Seba? Esse homem ia pular o muro e ia fugir. Não, ela teve sabedoria. Irmãs, tem hora que não é, ai meu Deus, meu filho, ai meu Deus, meu marido, eu não aguento. Sabe? Não se desespera, calma, sorrateiramente. Corta a cabeça do céu. Se você vê o céu, você avisa. Vamos fazer um sinal aqui, quando ele aparecer, né? Dá um piscadinho, sei lá. Né? Então eles ali armaram para aquele inimigo. Na hora que ele sair da toca dele, onde ele está escondido, a espada já está preparada. Então foi sorrateiro. Sabe, não dá alarde não. Parece que está desabando na sua cabeça tudo, né? Calma, não vai desabar. Não vai desabar. Só se preocupa em ser fiel. Só se preocupa em ser sábia. Só se preocupa em orar, jejuar, ler a palavra, viver a palavra. Porque na hora certa você vai ter a sabedoria, a direção do Espírito para agir. As pessoas certas para você chegar e falar baixinho. Me ajuda em oração. Me ajuda porque eu preciso dessa causa aqui resolvida. Não é no desespero. E aí aquela mulher, eles pegam Seba, cortam-lhe a cabeça e jogam por cima dele. Que lindo! Não deixou o exército entrar. Aqui arruaça não. Aqui destruição não. Aqui derramamento de sangue não. E nós como mulheres também, sábias, segundo o coração de Deus, nós precisamos ser assim. Na minha casa, destruição não vai entrar. Decida isso no seu coração. Você é responsável pela sua cidade. Você é responsável pelo que Deus te confiou. Então decida. Aqui quem manda é Jesus. Eu vou fazer o meu papel. Eu vou ser uma mulher segundo o coração de Deus. E sendo esta mulher, eu vou conseguir ser a esposa segundo o coração de Deus. Eu vou conseguir ser a mãe segundo o coração de Deus. Eu vou conseguir ser a profissional segundo o coração de Deus. E assim essa mulher tem vitória. Uma mulher sábia, pacífica e fiel é segundo o coração de Deus. Fica apta a desenvolver os seus papéis. Então que você permita o Espírito Santo curar o seu coração nessa noite. Porque quando a gente usa a espiritualidade do nosso marido, minha esposa segundo o coração de Deus só porque meu marido é pastor,
ou só porque agora eu me casei. Se esse marido desiste de Jesus, o que acontece? A minha fé, a minha mudança de atitude está baseada na vida espiritual dele, eu desvio junto com ele. Mas se eu sou uma mulher curada, e uma mulher segundo o coração de Deus, ainda que o casamento se abale em algum momento da vida, pode acontecer de casamento ser destruído, pode acontecer, desse inimigo entrar e você infelizmente vacilar e não cortar a cabeça dele, aí você vai falar, então agora me entrego ao exército, mata, derrama sangue, porque o casamento acabou? Não, você vai ter que continuar aos pés de Jesus, que Jesus é poderoso para trazer esse marido de volta, que Jesus é poderoso para salvar, para libertar, para restaurar, mas você fica firme. Agora se esse marido desvia e você está baseada, usando ele como muleta, você desvia junto. A gente vê muito isso acontecer no mundo, mulheres que bebem, fumam, se drogam e fazem vida louca, como eles dizem aí no mundo, e aí quando engravida, o que elas fazem? Agora eu não posso mais fumar, não posso mais beber, não posso mais usar drogas. Por quê? Porque está grávida. Ou seja, uma mudança baseada em algo superficial. Tudo bem, é um filho, mas essa mudança vai ser duradoura? Não vai ser duradoura. Então que as nossas mudanças, irmã, não seja baseada porque você agora se casou, ou porque agora você é mãe, então agora você tem que assumir uma responsabilidade. Não, cure-se como mulher primeiro. Cure-se como mulher, deixe o Espírito Santo resolver essas baguncinhas que está na sua cabeça, que está no seu coração. E com certeza você será uma esposa excepcional, uma mãe maravilhosa, uma profissional louvável. E em tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Eu agradeço essa oportunidade de poder meditar um pouquinho na palavra de Deus junto com vocês e aprender com vocês. Amém? Obrigada, irmãs.